Poxa, passou da hora já, hein? Então, a gente tem que combinar isso rápido antes de começar a gravar. Agora é tarde demais, não tem jeito. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite, mais um evento aqui do 37º Encontro de Informação Profissional. Obrigado pela presença, Renato. Então, em nome do Singular, em nome do Ângulo, eu agradeço mais um ano, né, a sua presença aqui, porque você já frequenta o Encontro de Formação Profissional, mas eu nem me lembro de que você é um dos mais antigos que participa. Ah, olha, Enzo, nem sei mas quantos já participei, mas mais de 20 anos com certeza. Bom, pessoal, deixa eu apresentar para vocês o Renato Boaventura. O Renato, ele para início de conversa, nós vamos falar sobre engenharia de produção e vamos falar outras áreas da engenharia também, vocês vão ver o assunto, vai ser um papo muito interessante. Mas eu queria deixar bem claro que o Renato, ele foi nosso aluno do Colégio Singular. Ele se formou no ano de 1988, era do 3C4, precisamente. E exatamente a sala 31, me lembro até hoje. Porque o 3C5 era na sala 32, era uma confusão. Era, exato. Renato, então vamos começar assim, vamos falar da sua carreira, da sua evolução. Primeiro, você sempre quis ser engenheiro? Eu sempre, bom, primeiro aí super feliz em participar mais uma vez. Eu fico muito contente em poder contribuir com vocês aí nessa escolha. Eu sei que não é uma escolha fácil, né, nesse momento agora, de ter que definir a profissão, algo que você vai fazer, né, pelos próximos 20, 30 anos na sua vida. Então, eu sei que é uma decisão bastante difícil e fico feliz aí em poder contribuir e responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Sim, eu sempre pensei em fazer engenharia. Eu não sabia exatamente qual engenharia eu queria fazer na época. Na verdade, quando eu prestei vestibular, eu não prestei para engenharia de produção. Na época, eu prestei para engenharia mecânica. E aí, durante o curso, né, eu fiz a FEI, e a FEI, ela dava essa opção, né, que você escolhia depois a ênfase, que a gente chamava, durante o curso. Então, durante o curso, depois do segundo ano, que eu acabei definindo engenharia de produção mecânica, que foi que eu me formei. Mas a engenharia, sim, eu sempre gostei muito não só de exatas, mas eu sempre fui muito curioso, gostava muito de realmente arrumar as coisas, mexer, desmontar, montar. Eu sempre tive essa característica. E gostava muito de exatas. Então, eu nunca tive dúvida em fazer engenharia, mas eu sempre tive bastante dúvida, assim, em qual delas escolher, né? Então, como eu falei, eu acabei escolhendo durante o curso. Ô, Renato, vamos dividir em duas partes aqui. Primeiro, eu queria... vamos falar primeiro da engenharia, o que faz o engenheiro de produção, depois a gente vai falar da sua carreira, tá? Tá. Então, o que faz um engenheiro de produção exatamente? Agora, e ajuda a gente a entender uma coisa: o que faz o engenheiro de produção mecânico e a diferença entre engenheiro mecânico? Tá. Então, a engenharia de produção, ela é uma engenharia que ela foi, no final das contas, ela surgiu pela necessidade de ter um profissional que ele tivesse vamos dizer, as competências técnicas para otimizar, para melhorar todos os aspectos produtivos de uma determinada indústria, principalmente indústria. No começo era mais indústria, hoje em dia a gente não fala mais em otimizar só processos industriais, a engenharia de produção fala em otimizar processos industriais, serviços, assim por diante. Então, na verdade, né, quando você tem uma unidade produtiva, você tem essa necessidade de fazer essa otimização. E o que é essa otimização? Imagina quando você está fazendo uma produção, você tem que otimizar todos os aspectos dela. Então, você tem que otimizar os aspectos de qualidade, os aspectos de planejamento de produção, os aspectos de matéria-prima, os rendimentos de processo, você tem que desenvolver projetos de melhoria, então trabalhar com a engenharia para poder trabalhar os aspectos de melhoria de produto.
E o engenheiro de produção, no final, ele tem que ter essa visão bastante, vamos dizer, completa, né, e fazer com que todos esses processos, né, dentro de uma produção, você tem vários processos que andam de forma conjunta, que você faça com que esses projetos, eles não só, cada um deles você possa otimizar, mas você também consiga fazer com que eles se conversem e flua corretamente para você ter a melhor performance produtiva. Então, o engenheiro de produção, ele tem um pouco essa visão holística do todo, para fazer o todo andar e otimizar de forma conjunta, né, sem ficar especificamente olhando uma área ou outra área. Então, o engenheiro de produção, ele tem esse papel, é um papel interessante, porque tem uma visão bem macro, bem global de todos os processos produtivos, né. Então, é isso que o engenheiro de produção, ela foi né, no final das contas, ela surgiu em função dessa necessidade de ter esse profissional bem completo na gestão. Quando você pega, por exemplo, uma engenharia específica, mecânica, química, elétrica, é já um engenheiro que ele vai estar, ele é um engenheiro mais técnico, que ele tem um desafio. Ele pode também ter o desafio de gerenciar a produção, né? Mas ele tem um desafio principal de desenvolver aquele produto. Então, né, se eu estou falando um engenheiro mecânico, ele vai estar lá com o desafio de desenvolver, né, o melhor, né, vamos lá, na indústria automotiva, né, os melhores produtos, os materiais corretos para a construção do carro. Então, ele tem um desafio muito mais técnico. E o engenheiro de produção não, ele não vai ali desenvolver tecnicamente aquele produto, aquele carro, ou de repente um produto químico, ou de repente qualquer, né, um sapato, uma roupa, né, ele não vai desenvolver o produto, ele vai sim trabalhar no processo produtivo para otimizar a fabricação daquele produto. Em termos de currículo, na engenharia de produção tem muitas matérias de viés administrativo e economia, por exemplo? Tem. Então, tem também, né, a engenharia de produção tem, de qualquer forma, matérias técnicas, né, competências técnicas que você desenvolve durante o curso, mas exatamente para formar o engenheiro de produção, você precisa trazer essas competências mais administrativas, gerenciais, de gestão, né? Então, é gestão econômica, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão de processos, gestão de cadeia de valor. Então, o engenheiro de produção, ele trabalha muito né, esse aspecto de realmente de gestão, mas, de qualquer forma, ele tem uma base técnica, né? Porque até, sei lá, o segundo, terceiro ano da faculdade, você acompanha muitas vezes as mesmas matérias que um engenheiro de mecânico ou engenheiro químico, né? Que a engenharia é básica nesse comecinho, né? Só por curiosidade, gente, engenharia básica que o Renato fala, que aquelas matérias, cálculo 1, cálculo 1, física, química 1, 2. Isso daí, a impressão que eu tenho, Renato, que entrar numa faculdade de engenharia até nem é tão difícil. O duro é passar essa parte. Os 2 primeiros anos da engenharia, né, a gente sempre fala, né, os primeiros 2 anos da engenharia, eles são, vamos dizer assim, os 2 anos, eu até sempre brincava, né, com os alunos, né, eu dei aula também, viu, gente? Dei aula no singular aí alguns anos. Alguns não, muitos anos. Muitos anos, né, quase 10 anos aí, mas eu sempre falei que, no final das contas, os primeiros anos da engenharia é quase um colegial avançado, né, porque você vai realmente estudar, né, cálculo, física, química, né, com grau de dificuldade, sem dúvida, maior, então é quase um colegial avançado. E depois, realmente, a partir do terceiro ano, que você realmente começa a olhar realmente as matérias específicas de cada uma das engenharias e laboratórios, e fica realmente muito mais clara, mais interessante, mais claro aí a profissão que você vai seguir, né? Pessoal, vocês podem digitar a pergunta aqui, que eu leio por Renato, tá? E o legal dessa live é um bate-papo, não é uma palestra, é um bate-papo, tá? Então, por favor, o gostoso, se pudesse, a gente ia estar no lugar, a gente tomando uma cervejinha e vocês tomando um suco ou uma Coca-Cola. Mas não dá para fazer isso. Ô, Renato, agora vamos falar um pouco da sua carreira. Porque você entrou na FEI, você entrou na FEI
O pessoal já começou a dar risada aqui. Você entrou na FEI. Durante a FEI, você fez... Deixa eu só falar, viu, gente? O Renato, aliás, já vou avisando para todos vocês. O Renato entrou na FEI e quando ele estava no primeiro ano, eu convidei para ser plantonista no Singular. Lembra, Renato? Lembro. Então, eu me orgulho de ter sido o teu primeiro chefe na vida. Foi. Foi sim. O primeiro chefe na vida do Renato. Então, ele foi plantonista do Singular, ajudava a tirar dúvida, e depois ele, logo depois, você devia estar no segundo ou terceiro ano, começou a dar aula no cursinho. Né? Deu até algumas aulas no Colégio Singular de São Bernardo, se não me falha a memória. Né? Então, até foi. Muito bem. Ô, Renato, mas a partir daí eu te contei a parte de que você trabalhou um pouco no Singular, mas conta pra gente agora a tua carreira que você fez como faculdade, mas a partir do estágio, viu, gente? Porque estágio é uma coisa importante. Concorda, Renato? Não, sem dúvida nenhuma, né? Para praticamente todas as faculdades, as carreiras, o estágio ele é muito importante, porque o estágio é ali onde você começa a conhecer um pouco mais a profissão e tem a possibilidade de conhecer algumas áreas daquela profissão, né? Porque quase todas as profissões você tem algumas oportunidades, algumas áreas diferentes, né? Então, mesmo dentro da engenharia de produção, como eu falei, né? Você pode trabalhar numa área produtiva, numa fábrica mesmo, mas não necessariamente. Você pode trabalhar numa empresa de logística, você pode trabalhar numa área de serviço, até em hospitais, tem muitos engenheiros de produção. Por quê? Porque o engenheiro, como eu falei, ele está ali se desenvolvendo para otimizar processos produtivos ou serviços, né? Então você acaba tendo várias áreas de atuação, o campo de atuação é bastante amplo, e aí o estágio ajuda isso, porque o estágio é a oportunidade para você conhecer uma determinada área, né? Conhecer, ver se você realmente gosta daquilo que você está fazendo, se você se motiva por aquilo, se você gosta de interagir, né, seja de uma forma técnica ou mesmo comportamental dentro daquela área de atuação. Então o estágio ele é muito importante, porque você vai podendo testar, né? Você tem aí, normalmente a gente fala que é legal fazer pelo menos 2 anos de estágio. Então na faculdade são 5 anos, a partir do 4º ano você começa estágio, então você tem 2 anos completos para estagiar. E, né, se possível, se você consegue estagiar em diferentes áreas, às vezes dentro da mesma empresa, às vezes as próprias empresas dão essa oportunidade, né? Ou até mesmo mais de uma empresa, você pode, né, ter a oportunidade de conhecer áreas diferentes para exatamente você, nesse momento, testar aquilo que mais te motiva, que mais te engaja, que mais você acredita que né, te vai fazer satisfeito e feliz aí, né? Porque realmente na profissão você tem que realmente gostar daquilo que você faz, tem que fazer com prazer, né, com motivação para você, né, conseguir desenvolver a sua carreira bem desenvolvida, né? Então é muito importante. E você fez estágio aonde? Eu fiz estágio na ROD, uma empresa aqui de Santo André, pode ser que vocês conheçam, uma indústria química, e eu fiz, logo no 4º ano eu comecei o estágio e no final das contas acabei desenvolvendo minha carreira inteira nessa empresa, né? Até pouco tempo atrás, até 1 ano atrás eu trabalhei nessa empresa. Você, assim, como que é o processo? Você entra como estagiário e depois a empresa pode te contratar. Isso, normalmente, como funciona, né? As empresas, elas fazem primeiro o processo de seleção para estagiário, né? Então, as grandes empresas, independente se é indústria ou se é serviço, se é banco, normalmente faz o processo seletivo para estágio, normalmente o estágio 1 ou 2 anos, muitas empresas são 2 anos, e aí depois que você terminou o estágio, você tem um outro processo seletivo, que é o processo seletivo para você ser efetivado. Muitas empresas têm o processo a gente chama de trainee, né? Que dá oportunidade, né, o processo de trainee, o que é, né? O que a gente fala, eu quero ser trainee numa empresa. O que é ser trainee? São as empresas que têm um programa que prepara aquele, né, engenheiro recém-formado para entrar na empresa e realmente ter uma formação especial inicial. Então você passa, por exemplo, 1, 2 anos como trainee, significa passar 1, 2 anos
com treinamentos especiais para você rapidamente entender o funcionamento da empresa. Muitas delas dão a oportunidade de você passar por áreas diferentes, exatamente para você conhecer vários aspectos da empresa, numa área comercial, numa área produtiva, numa área de qualidade, numa área de marketing. Então, o trainee, esse programa de trainee é interessante por isso. Então, existe um processo, o processo normalmente é bastante puxado, né? Porque imagina, normalmente as empresas têm, sei lá, por exemplo, tem 20, 30 estagiários, depois tem 5, 10 vagas para trainees. Então, é uma seleção adicional que você passa. As empresas, às vezes, abrem trainee apenas para os estagiários, outras empresas não, abrem o programa de trainees para o público em geral. Então, normalmente é um processo bastante rigoroso e puxado, né? E tem essa oportunidade interessante, né? Então, ser trainee numa empresa é legal porque você tem essa oportunidade de ter uma formação inicial dentro da empresa muito intensa e bastante acelerada. E o Renato, você começou como estagiário, aí você passou pelo processo de trainee e foi na Ródia. E qual o cargo que você chegou? Então, eu fui, né, eu tive, assim, a minha primeira parte, meus primeiros 10, 15 anos de carreira, eu desenvolvi na área de produção mesmo, aí produção hard mesmo, né, então raiz, né, como vocês falam, né. Chão de fábrica. Chão de fábrica, eu fui, né, realmente, chefe de produção, coordenador de produção, todas as etapas, né, que tem dentro da carreira produtiva, né, até chegar a gerente de uma área, depois gerente da fábrica, diretor industrial. Então, eu fiz a minha carreira inicial aí na fábrica mesmo, na gestão industrial, e depois da metade eu passei para negócio, e aí o negócio, na verdade, você toca não só a indústria, mas você toca também a área comercial, marketing, né, da empresa, né? E aí também desenvolvi em alguns negócios dentro da empresa. E aí, depois, nos últimos 5 anos, eu assumi a presidência da ROD na região aqui, para um dos negócios, né? Porque, na verdade, a empresa tem algumas divisões, na divisão que chama Fibras, né? Fibras e Poliamida, que é a divisão têxtil da empresa. A Ivy fez uma pergunta aqui. Renato, o que você acha de engenharia de gestão da Federal do ABC? Você tem notícia? Então, olha, a engenharia de gestão, até eu andei pesquisando um pouquinho para entender, né, qual a diferença da engenharia de gestão e engenharia de produção, né? O que eu entendo é que a engenharia de gestão, como eu falei para vocês, lá atrás, sei lá quantos anos que tem a engenharia de produção, deve ter, sei lá, uns 40, 50 anos, né? Não é uma engenharia das mais antigas. Ela surgiu especificamente pensando na cadeia produtiva mesmo, né, indústria, né? E depois veio essa questão de otimizar processos em qualquer área, não só na produtiva, mas em serviços também, né? Então, quando eu vejo engenharia de gestão, eu acho que eles quiseram dar esse viés um pouco mais completo, né? Não pensando só numa produção industrial, né? Mas também pensando em gestão de serviços. Por isso que eu acho que fizeram, a Federal do ABC fez essa nova engenharia, né, esse novo nome. Eu acho que a Federal está crescendo muito, né, ela é uma faculdade que está crescendo muito aqui na região, com bons professores, uma interação até muito interessante com a própria indústria, cada vez mais. A gente vê aí a interação da Federal com as indústrias aqui da região, o que facilita depois essa questão de estágio, facilita a questão de projetos, de cooperação. Então, é sim um curso interessante, né? Ela não tem engenharia de produção, só tem a de gestão. Então, eu acho que é uma alternativa, sim, válida, né? E agora, assim, não tem muitos detalhes das matérias em si para entender exatamente quais são as diferenças, mas eu tenho, assim, de uma forma global, eu entendo isso, que ela quis trazer um pouco mais esse aspecto de gestão de processos, seja industriais como de serviços, tá? Vamos aproveitar a pergunta da Ivy. Renato, agora só entre nós aqui, tá? Se for o caso, a gente edita esse negócio aí. Vem cá. Essa moçada aí, muitos deles, nós temos aí querendo fazer engenharia. Então, conta para nós um segredo aqui.
você que foi CEO de uma empresa, vocês contratam muita gente, muito estagiário e tal. Quando uma empresa vai contratar um estagiário, vai contratar um engenheiro, eles olham muito aonde que estudou, isso é importante, não é? Essa pergunta é boa, hein, gente? Olha lá, hein? Olha, sim, é importante sim, é importante. É importante porque, na verdade, as empresas, elas querem realmente profissionais que tenham uma formação, né, bem técnica, boa, né, de Acadêmica boa. qualidade, né, acadêmica boa, né? Então, quando a gente fala em engenharia aqui na região, a gente sempre fala nas faculdades tradicionais de engenharia. Lógico, tem as estaduais, as federais, mas, né, USP, Unicamp, Unesp, mas depois, quando você vai nas particulares, você vai realmente sempre dar preferência para aquelas mais tradicionais, que a gente tem certeza da qualidade de ensino, que é uma faculdade, uma FEI, uma Mauá, uma faculdade, né, uma Mackenzie, no caso, a própria a Federal do ABC, aí, né, ela é mais nova, mas também ela está, até por ser federal, tá crescendo muito rápido, mas é sem dúvida nenhuma importante. Isso não é essencial, quer dizer, não é só isso que é levado em consideração, né? Quando você vai contratar um profissional, você tem, sem dúvida nenhuma, o aspecto que é realmente, né, a formação técnica do profissional, e depois também tem lá, né, o perfil comportamental do indivíduo, né, do profissional que se busca. Então, você acaba olhando essas duas coisas. Mas, no final das contas, do lado, né, de formação, sem dúvida nenhuma, facilita você ter uma boa formação em uma faculdade tradicional e de renome. Sem dúvida nenhuma ajuda, e é bastante importante. Bom, João Vitor pergunta aqui, você acha que engenharia de gestão se encaixaria bem para quem quer trabalhar em uma indústria também? Eu acho que sim, porque, não, como eu falei para vocês, eu entendo que o curso da Federal do ABC, ele não quis formar um indivíduo só para serviço. Ele também, eu acho que ele, no final das contas, trabalhou um currículo para trabalhar os dois aspectos. Então, eu não vejo nenhuma questão, não. E como eu falei, a Federal, ela é uma faculdade que está crescendo bastante, está com um nome bastante forte e trabalhando a própria universidade muito com as empresas, então isso também facilita. Tive alguns estagiários que vieram da Federal, excelentes profissionais, se deram super bem, alguns a gente contratou, outros a gente não contratou, mas se deram super bem em outras empresas, então não vejo nenhum problema não, tá? Inclusive, alguns eram engenharia de gestão, tá? Bom, boa notícia então, hein, Ives, João Vitor, então você vê, porque isso é um negócio legal, por isso que a gente gosta de bater papo com um profissional como o Renato, porque assim, né, pô, a gente contrata, né, a gente dá preferência para a faculdade, o pessoal que se formou nessa faculdade ou na outra são bons profissionais e tal. E o Renato, você falou uma coisa que a gente não pode, a gente tem que bater um pouquinho nessa tecla aí, vamos voltar um pouquinho. Eu havia perguntado sobre faculdade, se o currículo é importante, e você falou que sim, mas você falou um outro detalhezinho, aspecto comportamental. Então, além da formação técnica, o que uma empresa quer de o que ela gostaria de ver? Qual que é o aspecto comportamental que um engenheiro tem que ter, um funcionário, um estagiário, enfim? Então, aí falando da própria engenharia de produção, né? Como eu falei para vocês, a engenharia de produção tem um pouco esse papel de ser um pouco, né, o maestro ali na área produtiva, fazendo com que todos trabalhem na direção, né, correta, juntos. Então, quando a gente pensa um pouco nesse papel, né, esse papel de realmente organizar o processo produtivo e a relação e o relacionamento entre as áreas, tem um papel muito importante de relacionamento. Então, o engenheiro de produção, né, quando a gente pensa nas competências aí que a gente fala comportamentais,
essa facilidade de trabalhar em equipe, trabalhar com as pessoas, de, inclusive, liderar as pessoas, de motivar as pessoas, é um papel bastante importante, né? Uma outra questão é a própria iniciativa, né? Uma pessoa de fábrica, de produção, ela tem que ter iniciativa, ela tem que ser uma pessoa que puxe, ela vai puxar, né? Então ela tem que tem que ser uma pessoa de iniciativa. Então são alguns aspectos, né? Por exemplo, que eu estou falando, de relacionamento, de iniciativa, que são essenciais para um engenheiro de produção. Se é uma pessoa que é mais introspectiva, que é mais, realmente gosta mais das questões técnicas, é uma pessoa que vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar numa área produtiva, entendeu? Ou pode até ser, mas aí vai ter que ser numa área mais técnica, numa área mais específica. Então é importante você também se conhecer um pouquinho. Tem lugar para todo mundo, viu, gente? Não se preocupem, não. Ah, mas eu então... Não, se você é, de repente, uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, um pouco mais de dificuldade de relacionamento, também tem espaço na indústria. A gente, né, na indústria tem várias áreas que você precisa de pessoas mais técnicas que têm esse perfil mais, né, introspectivo, mais... não tem nenhum problema. Agora, para o engenheiro de produção, para uma área produtiva, como eu comentei, se busca um profissional que tenha uma facilidade maior de relação com as pessoas, que consiga liderar pessoas, que consiga, né, que tenha iniciativa, que tenha, né, essa capacidade de engajar as pessoas numa direção. São os tais soft skills? São os tais soft skills aí, ou competências comportamentais, né? É isso aí. A Fernanda... Bom, o que eu estou achando interessante aqui, Renato, tem aqui a Fernanda, Ive... Caroline, Marcele... Então, eu estou vendo uma coisa aqui, muita mulher para engenharia, Fer. Nossa Senhora! Estou feliz com isso, viu? Legal. Escuta, mas aqui, antigamente... Olha, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o Renato antes de continuar. Antigamente, havia um certo preconceito de mulher na engenharia. Como é que está hoje, hein? Ah, não, hoje, nossa, não tem nenhuma questão, né? Em qualquer área, em qualquer processo produtivo, as mulheres se dão super bem e não tem nenhuma preocupação com isso. Existia, no passado, existia mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, no meu primeiro semestre de faculdade, tinha, sei lá, acho que a sala devia ter, sei lá, uns 50, 60 alunos, tinha uma mulher. Uma. E ela desistiu depois de acho que 2 meses. Imagino por quê. Mas, no final das contas, depois no curso, como eu fiz eu acabei indo para engenharia de produção, aí já tinham mais mulheres. Mas hoje em dia não tem nenhum aspecto, né? Realmente não tem nenhuma questão né, na empresa que eu trabalhava, em áreas administrativas e mesmo de gerenciamento de fábrica, a gente tinha mulheres, não tinha nenhum problema, nenhuma questão. Aliás, a próxima live que eu vou fazer às 19h30 vai ser com uma engenheira química. Convido para vocês aí. Você conhece ela, Renato? Opa, tá aqui do meu lado. Em breve. Suzana, minha esposa. Então, assim, depois fala para ela dar um spoiler, falar um oi aqui. Uma pergunta, a Fernanda pergunta aqui, uma pergunta sobre engenharia mecânica. Pelo que se sabe, acho que é uma área difícil de conseguir estágio, emprego. Estou entre engenharia de produção e mecânica. E aí, qual que está mais fácil conseguir emprego, Renato? Boa pergunta, Fernanda. Olha, eu acho que você não tem que ir um pouco, né? Você não pode fazer a escolha, né, dessa forma, porque eu acho que realmente, seja uma como a outra, existem oportunidades, você vai conseguir, né? O mercado precisa de engenheiros de uma maneira geral. Então, existe posição para bons profissionais. Então, aí que eu gostaria de falar, né? Você tem que realmente escolher aquilo que você gosta, que te dá prazer de fazer, para você fazer aquilo bem feito e se desenvolver como um bom profissional, entendeu? Porque o que o mercado precisa são de bons profissionais. Então, esse é o ponto-chave. Eu acho que você não precisa se preocupar agora, né? Como eu falei, muitas das faculdades, você pode fazer essa escolha daqui a pouquinho, né? Então, você entra em engenharia de produção ou mecânica e depois ali dentro você escolhe. Como eu falei, a engenharia mecânica ela é mais técnica, ela é uma engenharia que tem
as matérias realmente mais técnicas. Vou dar um exemplo, né, para vocês entenderem, né? Por exemplo, uma das matérias de engenharia mecânica é termodinâmica. Então, termodinâmica, na engenharia mecânica, você tem termodinâmica 1, termodinâmica 2, termodinâmica 3, termodinâmica 4. Na engenharia de produção, você vai ter a termodinâmica 1 e 2. Pronto, você tem uma noção, mas você não se aprofunda, né? O que é termodinâmica? Por exemplo, ar-condicionado, uma coisa simples que todo mundo tem em casa, né? Conhece ar-condicionado. Então, para você definir uma fábrica ou numa, né, mesmo que seja um hospital, quanto de ar-condicionado você precisa, alguém tem que fazer um cálculo para saber qual que é o número de aparelhos e que você precisa instalar para conseguir chegar numa temperatura, numa umidade. Então, existe um cálculo para isso. Então, o engenheiro que faz esse cálculo, né? O engenheiro mecânico, ele vai lá e vai projetar tudo, inclusive vai projetar o próprio ar-condicionado, né? O engenheiro de produção, não. Ele está realmente, ele tem noção, ele sabe fazer, ele sabe, inclusive, comprar o serviço se precisar, mas ele não é o cara que vai ficar fazendo os cálculos e as contas, né? Então, você vai perceber dentro do curso e com o estágio, como eu falei, voltando mais uma vez, que o estágio é super importante para você saber aquilo que realmente te dá prazer em fazer, para você realmente ir se formando, né? E hoje em dia tem muitas coisas novas, né? Eu acho que tem dois aspectos na engenharia hoje em dia que está realmente transformando a engenharia. Vocês já devem ter escutado falar muito dessa história de indústria 4.0, da tecnologia, né? Então, nossa, a tecnologia está realmente revolucionando a indústria em vários aspectos, né? E no sentido que realmente o engenheiro de produção trabalha, que é otimizando os processos, né? Então, trazendo a tecnologia para otimizar os processos produtivos e com isso você ganha muito em redução de custo, de qualidade e tudo mais. Então, por exemplo, de repente é uma área que né, você faz um estágio, você você acaba se formando, estudando, né, até em paralelo à própria faculdade, conhecendo as tecnologias novas, e com isso vai te ajudar mais para frente na tua profissão, trazer esses conhecimentos adicionais para fazer com que você desenvolva a sua carreira. Então esse é um aspecto. Um outro aspecto super importante que tem hoje em dia é o aspecto de sustentabilidade. Então, o engenheiro de produção ele também tem um pouco esse desafio, né, de melhorar os aspectos de desenvolvimento sustentável de uma fábrica, por exemplo, né? O que significa isso? Reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água, tentar, né, trabalhar o máximo possível com produtos reciclados, trabalhar com materiais que tenham a menor pegada de carbono. Então, uma série de questões bastante interessantes que, mais uma vez, o engenheiro de produção tem esse desafio, né? Antigamente, o desafio lá atrás era um desafio só de custo e qualidade. Puxa, isso era um conceito de 20, 30 anos atrás. Hoje o conceito ele é muito mais amplo, né? Ele é um conceito de custo, qualidade, mas de sustentabilidade, de tecnologia e, acima de tudo, né, o bem-estar das pessoas, né? Então você tem que trabalhar para que aqueles funcionários todos estejam felizes trabalhando naquela fábrica, naquele processo produtivo. E outra pergunta. Digamos que eu queira trabalhar com exportação e importação. O que você acha que é melhor? Eu fazer engenharia de produção ou economia? E você já pensou também em comércio exterior? Comércio exterior, Eu acho que até comércio exterior, né? Comércio exterior pode ser até mais interessante, porque ele realmente vai te trazer, né, mais conhecimento específico para essa área, né? É uma área bastante específica de comércio exterior, né? Você tem legislações específicas, você tem realmente processos e procedimentos de importação e exportação. Dentro da engenharia de produção existe, né, na verdade, uma das áreas é a área que a gente chama de cadeia de valor, né? Desenvolvimento, a gente chama de supply chain dentro das empresas, né? Então, o engenheiro de produção, essa parte de logística, de supply, né, é uma das áreas que o engenheiro de produção, ele realmente, ele
trabalhe muito próximo para otimizar os processos. Então, você acaba tendo um pouco a ideia e o conceito dos desafios do comércio exterior. Mas se você quiser trabalhar especificamente em comércio exterior, eu acho que uma profissão mesmo correta, quer dizer, o curso, a carreira correta é o de comércio exterior. Deixa eu falar uma coisinha. Tem uma live gravada minha do ano passado que eu fiz foi com o Hilton, né? Que era do 3C5, Renato? Que está lá no México. É o Hilton, né? Isso. Então, o Hilton tem uma live gravada minha, ele é do comércio exterior, ele é da área do comércio exterior, e ele está no México. Não é o Hilton, não. Quem que é? Não é o Fábio? É o Fábio Buri, tá certo. É o Fábio. Eu achei que se fosse falar das questões de sustentabilidade, que também é muito interessante a do Hilton, que ele fala das questões de sustentabilidade, isso é muito interessante. Quoros, tá certo. Então, essas lives são bacanas, estão gravadas, mas não deu tempo de fazer esse ano, fiz o ano passado. Respondemos a pergunta de vocês? Tudo bem, Fernanda, Ive? Joia? Ive, acho que você não tinha pensado nessa possibilidade de comércio exterior, né? Agora nós bugamos. Bom, deixa eu falar. Até a própria administração olha um pouco esse aspecto, né? Mas se é especificamente isso aí, a carreira mais específica mesmo é o comércio exterior. Renato, uma perguntinha agora, eu vou te colocar numa saia justa. Essa moçada, eles vão entrar numa faculdade de engenharia o ano que vem, então nós estamos em 2022, 23, 24, 25, 26. Então eles vão se formar em 2026, 2027. Na sua opinião, como é que vocês estão prevendo, se tem algum estudo disso, a cara que você fez? Como é que vai estar a nossa indústria? Como é que vão estar os nossos serviços? Como é que você acha que vai estar o emprego para eles daqui 5, 6 anos? Olha, não é uma pergunta realmente fácil aí, né? Mas vamos lá, tem alguns aspectos assim, vamos ser um pouquinho otimista nessa análise. O Brasil, né, apesar de, nesse momento, ter muitas críticas com relação ao meio ambiente, né, com tudo isso que está acontecendo aí na Amazônia e tudo mais, mas para a indústria tem alguns aspectos que são fundamentais, são os recursos naturais, né? E o Brasil é muito interessante, porque existe uma boa competitividade em relação aos recursos naturais e energia, né? Então, a energia no Brasil é uma energia limpa, é uma energia que, né, apesar de também ter um problema das hidrelétricas aí, de ter todo esse problema de seca, que falta de água, a gente está vivendo agora, mas as energias de fonte renovável, a solar e a eólica, elas estão crescendo muito rapidamente. Então, o Brasil é um dos países no mundo com a maior produção de energia de fonte renovável. Isso é muito interessante para o país, porque isso traz competitividade, não só competitividade, mas traz também um diferencial de ser um produto feito com baixa pegada de carbono, né? Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto é um aspecto também da produção de gás no Brasil também, que é uma outra energia super importante para a indústria, e o Brasil aí tem uma nova política sendo feita, uma nova legislação que vai baratear bastante, e isso vai fazer com que o país tenha produtos, né, tenha competitividade em relação a outros países no mundo. Isso vai ser muito importante para o Brasil daqui aí 3, 4, 5 anos, né? Por exemplo, agora tem uma discussão acontecendo na Europa, que a Europa, ela, exatamente por esse desafio ambiental que o mundo vive, a Europa ela vai estipular uma sobretaxa para produtos que têm uma pegada de carbono elevada, né? Que tenha, então, cada produto que é feito, qualquer produto, né? Você pega sei lá, um tênis, ele tem a sua pegada de carbono. E a Europa, o que ela está fazendo? Ela vai colocar uma referência para cada produto. E aí, os produtos de outros países que vão ser, né, exportados, né, ou importados pela Europa, se tiver uma pegada de carbono acima de um determinado referencial, vai pagar uma sobretaxa. E aí a China está ferrada. E aí a China está ferrada, a Rússia está ferrada, a Índia está ferrada, e o Brasil está super bem na fita. Então,
é super interessante esse aspecto, né? Então, quando você olha o país e olha esses recursos naturais, energia, no final, né, o gás, como eu falei, né, que apesar de ser fonte fóssil, de qualquer forma é bastante importante e ele tem uma baixa pegada de carbono, essas coisas vão ser um diferencial muito importante para o país, independente da política, tá? Independente, não quero entrar do lado político. É lógico que se a política ajudar e a gente tiver reformas e poder as coisas fluírem melhor, as coisas vão avançar mais rápido. Mas, independente disso, os recursos naturais são fundamentais para a competitividade da indústria e isso vocês vão ver que vai ser chave lá no futuro para vocês. Se Deus quiser, isso vai ajudar, se Deus quiser, aí a vocês encontrarem o emprego e a profissão. João Vitor pergunta, a engenharia de produção ajuda a otimizar as vendas ou só a produção em si? Olha, ajuda as vendas quando você está falando, por exemplo, em processos, né? Porque como engenheiro de produção ele trabalha em processos de uma maneira geral, então a venda não deixa de ser um processo de venda, que um processo de venda que depende de um programa de produção, depende de um planejamento de produção, um planejamento de vendas, uma logística otimizada. Então, o engenheiro de produção, ele sim trabalha muito próximo com uma área de vendas para você, né, ajudar a melhorar os processos para que você consiga otimizar as vendas e tudo mais. Agora, uma área comercial também tem o seu aspecto bem comercial mesmo, de marketing, né? Por exemplo, fazer uma análise, segmentação de mercado, né, definir qual é o seu público-alvo, qual é o seu mercado de trabalho, o seu mercado, desculpa, de atuação. E aí já não é bem o campo de produção. Aí você tem realmente, né, profissionais de marketing, por exemplo, que vão trabalhar isso, né? Quer dizer, qual que é o seu mercado target, qual é o seu público target, qual que é a segmentação que você quer trabalhar, qual a precificação que você quer fazer no produto. Então, aí é um outro aspecto que não é um engenheiro de produção. O engenheiro de produção ele ajuda nos processos para fazer com que as coisas fluam e você consiga ajudar as vendas dessa forma, tá? Muito bem. Renato, se eu te contar que já está acabando a live, você não vai acreditar de tão rápido que passou. Já estou vendo aí. Então, para encerrar, não sei se vocês têm alguma pergunta, mas pode ficar à vontade. Que conselho que você vai dar para essa moçada que vai entrar numa faculdade agora? Como é que tem que ser a vida deles na faculdade? O que eles têm que fazer para eles saírem bons profissionais? Olha, para alguns aspectos, né? Então, primeiro, atenção com a faculdade, que o Enzo já fez essa pergunta, então escolha uma boa faculdade. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Vocês, durante a faculdade, vão poder ter mais certeza de qual engenharia, né, escolher entre a produção ou a mecânica, como vocês falaram, mas tem, né, um certo tempo, mas escolham, na verdade, aquilo que realmente dê prazer a vocês, que vocês gostem mesmo de fazer, porque isso é muito importante, vocês vão fazer por muitos anos. O terceiro aspecto, a gente também falou, é o estágio. O estágio é muito importante para você poder realmente conhecer as áreas, as diferentes áreas, e fazer, mais uma vez, uma escolha daquilo que te dê prazer. Uma outra coisa que eu falo é que você pode buscar formações complementares à faculdade. Então, falei para vocês aqui a questão de tecnologia. É muito importante tecnologia hoje em dia, tem muitas novas ferramentas, muitas vezes essas ferramentas não são estudadas na faculdade, e você precisa fazer uma formação complementar, e que isso vai te ajudar bastante depois, né? Como eu falei, essas novas tecnologias estão impactando demais a produtividade das indústrias, essa questão da indústria 4.0, e também na questão de sustentabilidade. Esses são dois aspectos que está realmente fazendo com que as indústrias mudem completamente, são esses dois aspectos, a tecnologia por um lado e os desafios de sustentabilidade por outro. Então também buscar formações complementares que vocês entendam o que é economia circular, o que é economia de baixo carbono, como otimizar os processos para ir nessa direção, né, do carbono neutro, que tanto se fala. Então, eu acho que são formações complementares que são muito legais para que vocês
lá na frente, quando tiver, né, nos processos seletivos para um emprego, vocês tenham esses diferenciais para ajudar vocês a arrumar um bom emprego. Vocês entenderam, pessoal? Porque você vê, né? Ele já está vendo isso do ponto de vista de alguém que contrata isso daí. Olha só que sacada legal. Legal. Pessoal, Renato, eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação no Encontro de Informação Profissional. Você sempre está com a gente aí. Olha, é um prazer enorme, viu? É um prazer, estou vendo que o Paulo entrou aí, é um prazer participar e poder ajudar essa turma aí, ó. Ajudar a vocês ali a fazer a escolha correta para a profissão de vocês, viu? Ô, Paulo, você está assistindo aí? Abre aí abre a câmera, Paulo. Deve estar em umas 2 ou 3 aí. Nossa, ontem eu estava em 2, 3 também. Tá joia. Renatão, obrigado agora. Vamos falar. Valeu. Meninas, se vocês quiserem depois entrar na próxima live, né? Nós vamos com a Suzana, com uma engenheira. Agora vocês vão ver como que é legal. Mas então falo, um abraço, Renato. Prazer em ver. Um abração, Paulo. Estou passeando aí entre. Isso aí, legal. Cheguei bem no final. Mas muito joia, viu? Parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Colaborei conosco. E parabéns aí mais uma vez pela iniciativa de transformar isso nessa nova onda virtual e digital. Muito legal. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Um abraço, companheiro. Tchau. Valeu. Agora tchau. Vamos falar com a patroa. Vai lá. Eu desligo, Você né? desliga porque eu vou ter que entrar no outro link. Outro link. Então tá bom. Tchau, pessoal. Boa sorte para vocês. Tchau. Tchau.